Olá! Iniciando agora mais um Play Esporte nessa quarta-feira, que iniciou chuvosa, que promete vir com frio, mas que é claro, aqui no esporte não esfria, porque a gente traz muita energia, muita notícia e principalmente muita informação de qualidade para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha todos os dias. Tudo bem, professor? Como a gente diz, quartou. Tudo bem com Quartou, você? meio de semana. Meio da semana, meio de convocação, meio de gente nova e meio a todos os momentos da parte física, porque hoje é o dia do Desafio! Não é à toa que a gente está uniformizado aqui. A gente vai conversar com você daqui a pouquinho, vem surpresa por aí. Por falar em convocação, saiu a convocação e o tema maior aí é Menino Ney não foi convocado. Mas nem poderia mesmo, né? Está vindo de uma lesão, mas o técnico Carlos Ancelotti, ele conversou antes com o jogador Neymar da seleção brasileira. Ele fez a seguinte proposta: primeiro, recupere. Segundo, volte em alto nível, que é a característica do Neymar. Terceiro, será convocado novamente. É claro, é um jogador diferenciado, jogador de Copa do Mundo, jogador reconhecido. Quando entrar em campo vai ter um ou dois, no mínimo, marcando o Neymar. Então, é mais do que justo, pelo que apresenta realmente um futebol diferenciado, Neymar. Mas nesta convocação, Carlos Ancelotti, ele não teve uma mudança tão drástica como alguns componentes da imprensa acreditavam. Ele convocou o Alisson, que é o goleiro do Liverpool, era até então o goleiro titular da seleção brasileira, depois foi oscilando, mas continuou a convocação do Alisson do Liverpool. Logo depois, a convocação de goleiro do Bento, do Al Nassr, que jogava no Atlético Paranaense, foi para o Al Nassr e vem sendo convocado muito e já esteve jogando como goleiro da seleção brasileira e foi bem o Bento. A novidade foi a presença de Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Fez um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Copa do Brasil e vem realmente sendo um dos destaques da equipe do Corinthians. São os três goleiros. Eu achei justo. Bom. Claro que nós teríamos outras opções aqui, mas oportunizando aí o garoto, que a gente pode falar, né? Um garoto, o Hugo Souza, que poderá realmente estar aí figurando entre os principais goleiros para a Copa do Mundo, dirigido por Carlos Ancelotti. Também, laterais, ele trouxe o Alexandro do Flamengo. Aí, o Alexandro do Flamengo é experiente, jogador já de Copa do Mundo. Então, é aquele negócio, ela não só piazada, vamos garantir também a presença de experientes. O Alessandro do Lille, também convocado. Beraldo do PSG, também convocação de Carlos Augusto do Inter de Milão. Outra experiência, Danilo do Flamengo, jogador também já de Copa do Mundo, uma experiência bem favorável. A minha opinião, o Danilo não está tão bem, né? Mas ele optou pela segurança e experiência do jogador do Flamengo. Léo Ortiz vem sendo um dos destaques do Flamengo como zagueiro. Marquinhos do PSG, outro experiente, jogador também de Copa do Mundo. Wanderson do Mônaco e o Wesley, lateral do Flamengo, lateral direito. Então, o Wesley é um garoto, também é uma expectativa muito grande para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Meio-campistas, Andréas Pereira, do Fulham. O Andréas Pereira foi cabeça de área do Flamengo também. Jogador experiente, jogador muito aproveitado e rodado no futebol mundial. Andrei Santos, do Strasbourg. O Bruno Guimarães, do Newcastle. O Casemiro, experiente, capitão da seleção brasileira. Uma experiência muito grande de Casemiro, do Manchester United. Ederson, do Atalanta, e Gerson, do Flamengo. O Gerson que em alguns jogos não foi aquele rendimento total que estava apresentando, mas é um jogador com certeza que briga pela titularidade na seleção brasileira. Já na parte ofensiva, lá atacante, o Antony do Betis, o Antony não foi o jogador. Yuri Alberto do Flamengo, do Corinthians, seria um excelente nome, Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele teve uma lesão
na vértebra, então na coluna, e isso afastou ele do gramado. Vai ficar. Então, por esta situação que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Estevão do Palmeiras, muito bom jogador, merece um garoto que vem aí sendo para mim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e o Vini Júnior, que é a atração hoje mundial do futebol do Real Madrid. Esta é a seleção brasileira. Vamos brigar? Vamos. Vamos ter uma disputa? Vamos. Claro que eu acredito que a seleção brasileira facilmente aí vai para uma Copa do Mundo, mas lá o bicho pega. Com certeza. O Carlos Ancelotti já fez a convocação, logo agora, próxima semana, teremos a apresentação, vamos ter o jogo, né, pela Copa América. Eu confio. Eu também. E por falar em convocação, por falar em jogador, Iguaçu recebeu um jogador novo. Veio aí, chegou aqui na nossa terrinha, o Diego Fogliato, de 32 anos, ele que joga como volante, o último clube que ele jogou foi Dourados. Ele também é, como o professor bem fala, como é que é, do Casca? Que ele jogou junto com o Casca. Ele é um bruxo do Casca. E por falar em Iguaçu, a gente quer falar aí sobre a importância de você, torcedor, estar no estádio, torcendo lá de dentro. Você vai acompanhar agora um Reels que a gente fez, um vídeo, uma matéria, falando sobre isso. Enquanto você acompanha, daqui a gente vai correr lá pra praça. Vamos lá. Até mais! Vai lá, vamos!